Parceiro, 23% dos brasileiros hoje vivem de aluguel. Isso é quase 18 milhões de famílias, segundo o IBGE. E esse número explodiu 45% nos últimos 8 anos. Sabe por quê? É o que a gente vai descobrir aqui nesse vídeo. Eu sou o Vitor, cofundador do Velotax, um aplicativo que te dá crédito com responsabilidade e te mostra o passo a passo para você mudar de vida. Vamos lá então, olha só, com a Selic em 15% ao ano, o maior patamar em quase 20 anos, segundo o Banco Central, os juros do financiamento imobiliário também subiram bastante, batendo hoje na casa dos 13,5% ao ano. A decisão entre aluguel e a compra de um imóvel nunca foi tão crítica. Tem um detalhe aqui que poucos falam, é o seguinte: não existe uma resposta única. É melhor comprar ou é melhor alugar? 93% dos brasileiros que moram de aluguel querem ter uma casa própria, segundo uma pesquisa do Datafolha, mas isso não significa que todos devem comprar agora. Você que mora de aluguel, quer ter a casa própria, sim ou não? Mais um aqui na estatística. Então, a gente vai descobrir qual é o melhor momento, qual é a melhor escolha para o seu momento de vida. Nos próximos minutos, a gente vai te mostrar os 7 erros fatais que impedem 90% das pessoas de tomar a decisão certa. E já te falo, o terceiro erro é sobre um fator que poucos consideram, mas que pode mudar absolutamente tudo. Então é o seguinte, você vai sair daqui com um método claro para decidir o que faz sentido para você. Não interessa o que faz sentido para o amiguinho, é para você. Considerando, obviamente, o seu momento de vida, as suas finanças e os seus objetivos. Já deixa o like aqui que a casa própria vem. Vamos lá, primeiro erro brutal: não calcular o custo real de cada opção. Cuidado com qual o seu estado de humor quando você for fazer a conta para não fazer gol de mão. É o seguinte, no aluguel não é só o valor mensal, tá? O IGPM, que é o índice que reajusta os aluguéis, acumulou 7% até junho de 2025, segundo a FGV. O seu aluguel, nesse caso, de R$ 2.000 vira R$ 2.140. Em 30 anos, você gastou mais de R$1 milhão, um dinheiro que nunca volta. Agora, na compra, não é também só a parcela. Você tem IPTU, condomínio, manutenção, reforma, que manutenção e reforma tem que fazer, e aí um apartamento de 400 mil pode custar R$ 2.500 de parcela mais R$ 800 de custos mensais, chegando num total de R$ 3.300. A conta verdadeira é: compare o custo total do aluguel com o custo total da compra mais as manutenções e reformas. Só assim você decide com inteligência. Segundo erro, que quebra muita gente: não analisar honestamente o seu momento de vida. Você que tem menos de 30 anos, solteiro, ainda descobrindo a sua carreira, talvez o aluguel possa ser a melhor escolha para você. Ele vai te dar mobilidade, você vai conseguir seguir outras oportunidades, testar as cidades, tem muita gente aí mudando de estado, e focar no seu crescimento profissional. Agora, se você tem mais de 35 anos, já tem família, uma renda estável há algum tempo, aí sim a casa própria vai fazer mais sentido para você. É uma construção de patrimônio e uma segurança familiar. E se você está entre os dois momentos? Agora o caso é mais complexo. Você tem que pensar em cada variável com bastante cuidado. Então, ó, aqui entre nós, analise o seu caso real. Não adianta querer dar o passo maior que a perna. Já vi várias pessoas fazerem isso, inclusive na minha família, que aí quando você tem que dar um passo para trás, acaba sendo pior ainda, você perde tempo e perde também dinheiro, além de se desgastar emocionalmente. O passo da casa própria, ele é algo que você tem que sim planejar. Esse aqui, então, é o erro que pode te quebrar financeiramente. E com 72, passando aí dos 74 milhões de brasileiros inadimplentes, um recorde histórico segundo o SPC, a liquidez virou questão de sobrevivência, ou seja, dinheiro na mão é coisa para poucos. Se você perdeu o emprego e precisa de dinheiro rápido, no aluguel você consegue mudar para um lugar mais barato em questão de 30 dias. Às vezes você paga uma multa ali, mas você sai rápido. Já na casa própria, para você levantar essa grana, pode levar 6 meses a 2 anos para vender, especialmente com esses juros super altos desaquecendo o mercado. E tem mais,
O imóvel não é ação na bolsa. Você não vende 20% do teu apartamento para pagar uma emergência. É tudo ou nada. Isso é algo que você tem que sim pôr no lápis, tá? Além do que, pensa nisso. Sua reserva de emergência cobre hoje quanto tempo de você ficar sem renda. Se for menos de um ano, o aluguel pode ser muito mais seguro. Me diz aqui nos comentários, primeiro, você tem reserva de emergência? Segundo, quanto tempo ela te banca? Aí, deixa aquele joinha. Quarto erro que poucos falam é o seguinte: não considerar que nem sempre você encontra o imóvel ideal para alugar. Muita gente tem o sonho de alugar um apartamento legal ou de comprar um apartamento legal, mas quando você sai por aí visitando o que tem disponível na rua, a realidade se impõe que é querer alugar uma casa com quintal na Zona Sul, 3 quartos, garagem, cabe realmente no seu orçamento? Boa sorte! Muitas vezes você aceita o que tem disponível no mercado, não o que você quer. E tem outro detalhe importante também que é, não faz sentido nenhum, na maior parte dos casos, você reformar um imóvel alugado. Aquela cozinha antiga, o banheiro que não é do seu gosto, a disposição dos imóveis, tudo isso te incomoda? Você vai viver com isso porque o imóvel não é seu. Já na casa própria você consegue moldar o espaço do jeito que você precisa. Quer abrir a cozinha? Abre. Quer trocar o piso? Troca. É seu investimento melhorando a sua qualidade de vida. Pergunta então, você consegue viver anos num espaço que não é seu e que também não é do seu jeito? Comenta aqui pra gente. Quinto erro, achar que só existe financiamento tradicional ou aluguel. Para comprar um imóvel, você tem o Minha Casa Minha Vida com juros subsidiados que podem chegar até 10% ao ano. Para quem tem renda de até 12 mil reais, isso é algo novo que foi lançado aí. E tem opções muito melhores que os 13,5% do mercado normal, como esse caso que a gente falou do Minha Casa Minha Vida, mas também se você tem uma renda ainda menor, a taxa pode cair para perto de 8. E tem uma terceira alternativa que poucos conhecem, o consórcio imobiliário. O consórcio cresceu 40,8% em 2025, movimentando aí 118 bilhões de reais, segundo a ABAC. São 2 milhões de participantes buscando uma forma diferente de comprar. Cada opção tem suas características próprias. O importante é o quê? Saber que existem alternativas além do óbvio, então pesquise bastante. Sexto erro perigoso é romantizar demais a casa própria. Claro que ter seu espaço, pintar do jeito que você quer, fazer aquele churrasco, ter aquela churrasqueira é incrível. 31% dos brasileiros consideram a casa própria o maior sonho, segundo uma pesquisa da Febraban. Mas ter uma casa própria também é IPTU todo ano, reforma que sempre custa o dobro do que é orçado. Se você já reformou, você sabe do que eu estou te falando. Problema de vazamento que é seu ou que é do vizinho, vizinho que é chato e que não pode escapar mudando de bairro toda hora, né? Então é o seguinte, tem sim um peso psicológico. Aquela parcela que você não pode atrasar, senão em 60 dias seu imóvel está no leilão pela nova lei de execução extrajudicial. Você não sabia? Agora são 60 dias. Se você não pagar o seu financiamento, em 60 dias o seu imóvel, vai para o leilão. Lembrando, se você financiou a sua casa na verdade é do banco, você está ali adquirindo ela aos poucos. Casa própria é segurança emocional, sim, mas também é responsabilidade e um compromisso de décadas. Você está preparado para isso? Se você quiser descobrir como pagar mais rápido o seu financiamento, a gente tem vídeo aqui no canal, hein? Não se esqueça, vai lá e procura. Sétimo e último erro fatal: decidir baseado em pressão social e não na sua realidade. Aluguel é dinheiro jogado fora. Quantas vezes você já ouviu isso por aí? Será que é mesmo? Se você investe a diferença na Selic a 15%, pode render mais do que a valorização do imóvel, ou seja, você tem um aluguel mais baixo do que uma parcela do financiamento e investe a diferença. Casa própria é sempre segurança. É sim, mas só se você consegue pagar ela sem se apertar. Se a parcela compromete mais de 30% da sua renda, uma casa própria vira insegurança. A verdade nua e crua é o seguinte: não existe escolha certa para todo mundo. Existe a escolha certa para você, no seu momento, com a sua renda, com os seus objetivos.
Então para de ouvir a opinião dos outros e comece a fazer as contas da sua vida. Agora eu vou te dar um método para você conseguir decidir para você. Então, ó, anota aí, papel e caneta na mão, porque realmente vai te ajudar. Primeiro passo, analise seu momento de vida honestamente. Você tem estabilidade profissional? Tem planos familiares? A mobilidade pode ser necessária? Pergunte isso para você mesmo. Passo 2. Defina suas necessidades reais de espaço. Precisa de um quintal? Faz home office? Aceita viver com limitações por vários anos? Passo 3. Faça aquela conta real. O custo total do aluguel versus o custo total da compra, considerando tudo, inclusive reformas periódicas, porque elas acontecem. Passo 4, e muito importante, é essa regra de bolso que vai mudar a sua vida e que ela vai fazer todo sentido. É a regra do 0,5%. Se o aluguel mensal for mais de 0,5% do valor do imóvel, geralmente compensa comprar. Então é o seguinte, ó, exemplo fácil. Se o imóvel custa 100 mil reais e você paga um aluguel de mais de 500 reais, geralmente vai valer a pena você comprar este imóvel do que alugar. Se o aluguel for menos que 500 reais, ou seja, 0,5%, vai valer a pena você alugar esse imóvel e deixar a diferença dos valores rendendo ali na Selic. Passo número 5. Considere a sua reserva de emergência. Tem menos de um ano guardado? O aluguel pode ser mais seguro. Tem mais de um ano e sua renda é estável? Aí você está mais tranquilo para comprar casa própria. Passo número 6. Seja honesto sobre a sua disciplina. Você vai realmente investir a diferença se você alugar o imóvel ou vai sair gastando por aí? Então é o seguinte, galera, não tem nem mocinho nem bandido nessa história. Se você tem pouca reserva de emergência e valoriza flexibilidade e não está num momento de vida de uma vida mais estável ou pode mudar bastante, o aluguel teoricamente faz mais sentido para você. Agora, se você já está numa outra idade, família, filhos, onde também você fica mais em casa e o espaço onde você mora ele é mais valorizado, aí você comprar a casa própria talvez faça mais sentido. Mas não se esqueça, você pode ser despejado se você fizer um financiamento, porque o imóvel é do banco ou é do consórcio, você tem que ter a disciplina para não pular as parcelas. Ou seja, para você tomar a decisão, você tem que ter uma estratégia inteligente. Para quem está construindo carreira, para quem tem planos de mudança ou para quem quer investir em outros ativos, vai depender aí muito das suas escolhas pessoais. Mas é o seguinte, se você escolher alugar, você vai viver com as limitações do espaço que você conseguir encontrar. A casa própria te dá segurança e também a personalização que a gente tanto falou. É patrimônio, é estabilidade, é mais liberdade para você moldar aí o seu espaço. A estratégia sólida para quem tem uma vida estável e necessidades específicas de moradia. E tem um outro ponto, parceiro, que é o seguinte: vale a pena você adquirir a casa própria financiada ou com consórcio? Esse é um assunto para um próximo vídeo, então fica ligado no nosso canal, porque tem muita coisa boa para vir. Então, resumindo aqui, para de seguir receita de bolo, para de seguir o que seu tiozão do terreno fala para você e comece a fazer a sua própria análise. 93% dos caras que alugam querem a casa própria, mas nem todos devem ter a casa própria agora. Mas faz isso com consciência, faz essa autoanálise e tá tudo bem se agora não for a hora para você. Cada um tem seu momento. E aí depois dessa análise você vai ver o que faz sentido para o seu momento. E aí você vai poder tomar a decisão tranquilo. A pior coisa é tomar a decisão errada e depois viver na pressão. Agora comenta aqui embaixo, esse vídeo te ajudou a pensar de forma diferente? Compartilha com quem está nessa dúvida e precisa assistir. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, porque semana que vem eu vou mostrar como fazer uma análise completa entre financiamento e consórcio imobiliário. E já baixa o Velotax, o aplicativo que te dá crédito com responsabilidade e te ensina a organizar a sua vida financeira. O link está na descrição e eu te vejo no próximo vídeo. Ah, e vamos se ligar, comprou, alugou, convida o pai pro churrasco. Velotax, soluções financeiras para você.